Amém, irmãos. Irmão, vamos ver mais uns 2 textos da pregação, que está, envolvida com a pregação. Salmo 73, 1, 3 e 9. Salmo 73. Que fala a prosperidade, o problema da prosperidade dos maus. Olha aí. Porque a pregação vai falar que Deus é soberano, principalmente sobre os governos, que é Daniel 4. Soberano sobre tudo, claro, diz aqui no próprio texto, no tema, mas também sobre os governos humanos. Vamos lá, ele diz, no Salmo 73 diz, 1, com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. 73, 3, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. E o 9, contra o céu desanda a boca e a sua língua percorre a terra. Aí, Salmo 73 nós conhecemos bem, que ele fala, de Asaf, que ele ficou, como se fosse perplexo, por causa da prosperidade dos maus, por causa da fama dos maus, do sucesso dos maus, da grandeza dos maus, enquanto, o seu povo, enquanto, Israel sofria, na mão desses maus. Vamos lá, irmão, ver também, Salmo 75, 1, 3 e 4. Não foi lido não, isso. 75. Que esse salmo fala que Deus é juiz. Vamos lá, Salmo 75, 1. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. O 3 diz, vacile a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Preste bem atenção que a pregação vai falar que Deus é soberano sobre tudo. E o 75, 4. Diga ao soberbo, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força. Vamos, irmãos, também ver Lucas 4, 1 a 13. Aí vocês vão entender na pregação essas ideias, que está contida. Lucas 4, vai falar da tentação de Cristo, você se lembra? Que é o mesmo de Mateus. Aqui está Lucas 4, 1 a 13. E também esse texto está em Mateus 4, Mas vamos lá, Lucas 4, 1 a 13. Lucas 4. A tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Olha aí. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Preste atenção que esse texto aqui é fundamental. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém, o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo.
Porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passada que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Amém. Vamos ver Daniel 4, vamos lá. Daniel 4. Daniel 4. Vamos lá. A loucura de Nabucodonosor. Daniel 4. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os teus sinais e quão poderosos as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E quando eu estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltsazar, segundo o nome do meu Deus, no qual há o Espírito dos Deus Santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltsazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos Deus Santos, e nenhum mistério te é difícil. E eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore, se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai os ramos, derriçai as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai-a na terra, atada com cadeia de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal. E passe sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem é por mandado dos santos, a fim de que conheça os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltsazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltsazar, esteve atônito por algum tempo.
os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Belsazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Belsazar e disse: Senhor meu, o sonho seja com os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e em quem para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. És tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até as extremidades da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore, destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra atada com cadeia de ferro e de bronze. Na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passe sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, o rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Estava ainda o rei falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram cabelos como as penas das águias, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me vir o entendimento. Eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com os reservas do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que faz? Tão logo me tornou a ver o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a ver a minha majestade e o meu esplendor. Buscaram os meus conselheiros, os meus grandes. Fui estabelecido no meu reino, e a mim se ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai querido, estamos aqui na tua presença, te agradecendo por tua palavra, que vamos agora proclamá-la.
Com certeza, ela é a verdade, é espírito e é vida. Com certeza, este capítulo de Daniel 4, que mostra que tu és soberano sobre tudo, inclusive sobre o reino dos homens. Com certeza, tu estás no controle de todas as coisas. Com certeza, a tua igreja não depende dos homens, nem da ajuda deles, mas unicamente do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia, da tua soberania. Obrigado por tudo. Abençoa a tua palavra, que vai ser proferida, que vai ser pregada. Converte aqueles que não estão convertidos. Também abençoa a tua igreja com a tua palavra, edifica, santifica, disciplina a todos nós, para continuarmos firmes, inabaláveis, dentro da tua vontade. Obrigado por tudo e perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos no Senhor Jesus Cristo, Deus mostra que é Senhor de tudo ao humilhar Nabucodonosor. Amado no Senhor Jesus Cristo, neste mundo, aonde estão os centros de poder? Quem manda no mundo? Os governantes ou Deus? Quem manda no mundo? Os homens ou Deus? Aonde as pessoas realmente importantes se reúnem e tomam as decisões que nos afetam? Elas estão em Washington? Elas estão em Londres? Elas estão na Alemanha ou na França? Elas estão na Rússia? Ou mesmo até em Hollywood? Quando você assiste a noticiário, às vezes tem a sensação de que o poder está nas mãos de apenas algumas pessoas notáveis. Elas exercem muita influência sobre a cultura, sobre a lei e sobre a direção dos países, principalmente no mundo globalizado. E como igreja não somos convidados para esses centros. Olha aí, como igreja não somos convidados para esse centro de poder. E isso é alguma novidade para você? Temos pouco impacto sobre aqueles que governam e sobre aqueles que dominam o mundo e dão o tom do dia. Então, como podemos ser ouvidos em um momento como este? O reino de Deus realmente virá por meio de nós? Ele virá por meio da ajuda dos homens? Vamos imaginar Daniel fazendo essas perguntas semelhantes. Porque Daniel cria no Messias que viria. Ele mesmo falou isso em Daniel. O Messias viria para dominar sobre todos. Pois ele estava lá agora como um preso, como um escravo. E ele foi um dos primeiros exilados levados para a Babilônia, agora sujeito aos caprichos e desejos de um governante pagão. Olha aqui, onde estava Daniel. Ele era completamente impotente, e o povo de Deus ele. Isso era o que parecia. Mas com Deus a situação muda. No entanto, vemos algo acontecendo. Quando você lê este livro, Daniel não é esquecido, mas de alguma forma ele é promovido a um lugar na corte do rei. Capítulo 1, se lembra? Eu disse assim, começou nessa situação. Mesmo quando jovem, o Senhor lhe dá a habilidade de interpretar sonhos e lhe dá uma posição de grande influência.
quer dizer que Daniel manda no reino. Quem manda no reino é o rei Nabucodonosor. E é aí que Daniel fica também por décadas, pois todo este livro está cheio de reis poderosos. O primeiro é Nabucodonosor, depois vem Belsazar, depois Dario, e assim por diante. Estes são os agitadores do mundo antigo, os presidentes, os primeiros ministros. Mas para cada um deles, Daniel falará a vontade de Deus. Olha aí, Daniel falará a vontade de Deus. Esta é a missão da igreja, falar a vontade de Deus para o mundo. Somente isso, falar a vontade de Deus para o mundo, como Daniel fez para esses reis. Daniel é um profeta e por meio do seu ministério o povo de Deus é encorajado. O livro de Daniel fala totalmente, em todos os capítulos, que Deus é soberano. Em todos os capítulos, que Deus é soberano. Eles podem saber que mesmo enquanto estão no exílio, Deus não está surpreso com o que os seus inimigos estão fazendo. Mas Deus está ocupado trazendo honra ao seu nome. Olha aí. E embora não possamos ver isso agora, embora pareça que pessoas sem Deus têm a vantagem, este ainda é o propósito de Deus para o mundo e para a igreja hoje. Ou seja, no livro, nessa história de Nabucodonosor, Deus está dizendo que quem comanda o mundo é Ele. Não são os homens. Está aí. Eu prego a vocês a palavra de Deus em Daniel 4, que diz: Deus mostra que é Senhor de tudo, a humilhar Nabucodonosor. Vamos lá, irmão, vamos ver o primeiro ponto. O primeiro ponto vai mostrar o quê? Nabucodonosor e seu orgulho. O segundo ponto vai mostrar o quê? Nabucodonosor e sua queda. O terceiro ponto vai mostrar o quê? Nabucodonosor e a sua restauração. Vamos lá. Nabucodonosor e o seu orgulho. O orgulho de Nabucodonosor. Em Romanos 3, a palavra de Deus diz: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O homem também caiu no Éden por causa do orgulho. Adão e Eva, Gênesis 3, caiu por causa do orgulho. Não é sempre que conseguimos ouvir os pensamentos de um dos personagens da Bíblia, muito menos ouvir o que um rei que era pagão está pensando. Mas é isso que encontramos em nosso capítulo, pois foi escrito por Nabucodonosor. Em grande parte dele, o rei está falando em primeira pessoa. Olha aqui, irmãos. Ele diz no versículo 2: achei bom declarar os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, fez por mim. Presta atenção o que ele diz. Nabucodonosor, depois que ele volta depois que ele volta do estado que ele estava, como se fosse como um animal, depois que ele volta desse estado, ele diz: achei bom declarar os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, fez por mim. E nós estamos falando o que Deus, o Altíssimo, fez por nós. Sim, irmãos, as próprias palavras de Nabucodonosor estão registradas na Escritura. Olha aí. Então vamos olhar Daniel 4 mais detidamente. Há um sonho no centro dele que Daniel precisa interpretar.
E este é o sonho. Enquanto dormia, Nabucodonosor vê uma grande árvore, uma que alcança o céu, dando frutos e servindo de lã e abrigo para todos os tipos de animais. No mundo antigo, uma árvore é a imagem comum para a vida de uma pessoa. Você se lembra do Salmo 1 que diz que o homem justo é como uma árvore, olha aí, plantada junto às correntes de água, que no seu fruto, que no seu tempo dá os seus frutos. No entanto, até mesmo o rei da Babilônia é como uma árvore, pois em certo sentido ele estava prosperando, e por seu governo ele trouxe bênçãos a muitos. Mas então, em seu sonho, aquela árvore esplêndida e maravilhosa e grandiosa é derrubada. Seus galhos são cortados, as suas folhas são arrancadas. Não é mais um refúgio imponente, foi reduzida a nada mais que um toco. E está presa com correntes. Quando Daniel ouve esse sonho, ele fica perturbado. Preste atenção. Ele hesita em compartilhar a interpretação, porque sabe o que isso significa. Daniel sabe que este sonho é o juízo de Deus sobre Nabucodonosor. E aí? Será que o mundo sabe que o juízo de Deus está chegando? O rei da Babilônia será colocado no seu devido lugar. O rei da Babilônia será colocado aonde ele deve ser, aonde ele deve ficar, pois quem domina sobre tudo é o Senhor. É por isso que quando Daniel explica, ele chama o rei para se arrepender. Veja a atitude de Daniel. Ele não amaldiçoou o rei, mas ele mostra a vontade de Deus ao rei. Ele mostra o caminho ao rei. Essa é a missão da igreja, mostrar o caminho ao mundo. Não é amaldiçoar o mundo, não é brigar com o mundo, é dizer: Deus tem a saída, Deus tem um plano melhor do que o plano do mundo. Não é mais um refúgio imponente, está vendo? Por isso, Daniel pede que Nabucodonosor se arrependa. Ele diz no versículo 27, ó rei, que o meu conselho seja aceito para você, rompe com seus pecados sendo justo, e rompe com as suas iniquidades, mostrando misericórdia aos pobres. Olha, veja qual é a palavra de Daniel para o rei, que aqui no texto foi chamado de pagão. Olha aí, foi uma palavra de levar a ele a salvação, não de condená-lo antecipadamente, mas de levá-lo à salvação. Isso é para os reis e para os súditos. E é por isso que quando Daniel explica, ele chama o rei para se arrepender. Olha aí. Vamos refletir por um momento sobre o quão notável, olha aqui, é a preocupação de Daniel com Nabucodonosor. Aí, Daniel estava preocupado com o bem-estar do rei, um rei ímpio. Estava preocupado em ajudá-lo a se salvar, a conhecer a salvação, a conhecer realmente o Deus que salva na Bíblia. Não foi não? Raabe não era uma prostituta que foi salva? Aqui está Daniel falando para um rei. Olha aí o que o rei fez, vamos ver. Está falando para o rei que destruiu Jerusalém, matou muitos israelitas,
que deportou milhares de israelitas e que ordenou que todos se prostrassem diante da sua estátua. Este é o rei que Daniel, em vez de condená-lo, diz: eu vou te mostrar o caminho excelente, eu vou te mostrar o caminho da salvação. Está aqui. Um homem que tinha destruído o seu povo. O seu povo. É como se alguém que destrói a sua família e você, em vez de odiá-lo, você vai ajudá-lo. Então Daniel descobre que esse mesmo rei será muito humilhado. É o sonho. Ele será muito humilhado, ou não é? Mas em vez de se regozijar, olha aí, em vez de se deleitar com o mal do rei, que em certo sentido ali seria um mal, sim, no sentido, né, humanamente falando. É claro que dentro da soberania de Deus, é claro que dentro do propósito de Deus, em certo sentido seria um bem. Mas dentro da situação do homem, era um mal para ele. Quem é que quer virar um animal, como se fosse um louco, um maluco? Ele não se deleitou com isso. Em ver o rei se contorcer, ele o chama para mudar, ele aponta o caminho, ele diz o caminho para evitar o julgamento, ele diz o caminho para evitar o juízo de Deus. Ele diz o quê? Nabucodonosor, abandona os seus pecados sendo justo. Olha aí, irmão, isso se chama arrependimento. A salvação é fé no Salvador, Cristo, e arrependimento para com Deus. Está no livro de Atos, essas duas palavras. Tá, que Paulo fala isso. Daí ele diz: abandone os seus pecados, ó rei, seja justo. E isso não diz muito sobre o Deus que adoramos? Atenção, irmãos. Deus não se deleita na morte dos pecadores, irmãos, nem mesmo desse mundo mal. Deus deseja que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. Apesar de todo o seu orgulho, apesar de toda a sua rebelião, olha aí, o Senhor não desistiu dos pecadores, nem em nossas cidades, nem em nosso país, nem no mundo. Mas ele diz que o caminho ainda está aberto. Ele quem? Deus, o Senhor. Rompa com os seus pecados, seja justo, mostre misericórdia. E isso significa o que, irmãos? Fé para a salvação. É verdade que chega um momento em que o arrependimento é tarde demais. Porque nós estamos falando do orgulho. Nabucodonosor ainda está no orgulho, no estado de orgulho aqui. Quando o julgamento de Deus não pode ser evitado, a morte pode vir muito rápido, e a janela da oportunidade é fechada. Mas enquanto a vida, Deus é paciente. Ele dá aos pecadores o espaço para que se arrependam. Olha aí. Deus é longânimo, esperando e dando tempo para que o pecador se arrependa. Então, irmãos, essa é a mensagem para Nabucodonosor, olha aí. Porque Daniel avisou, ainda passou um ano. Então deu tempo. E ele já saberia que esse Daniel não estava brincando, que ele falou a verdade de Deus claramente. Esse Daniel, Nabucodonosor, sabia que ele queria o seu bem. Olha aí. O rei seria sábio em prestar atenção ao que ele dizia. Mas então um ano se passa. Um ano se passou.
E no versículo 29 diz: no fim dos 12 meses, eles estavam andando pelo palácio real da Babilônia. Talvez ele tenha se acalmado um pouco depois da sua visão. E isso acontece. O medo das consequências pode levar uma pessoa a mudar a sua direção, mesmo que seja só por um tempo. Olha aí, irmãos. Mas para Nabucodonosor não houve nenhuma mudança, irmãos. Pelo menos neste momento. Porque ele diz: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a habitação real, com o meu grande poder e para a honra da minha majestade? Olha o que foi que ele falou, Nabucodonosor: que eu construí. Deus não estava nisso, eu construí. Ele disse. O rei nos edictos estava andando no telhado do seu palácio, provavelmente algo muito majestoso. Olha aí. Aqui ele podia olhar para a grande cidade, e até onde os olhos podiam ver, era tudo seu. E ele disse: uma habitação real. Olha aí. Uma habitação digna de um rei. Uma habitação para aqueles que são bons. Mais uma vez o rei foi conquistado pelo orgulho. Aí. O orgulho, irmão, é uma tentação real para todos. Mas para ele o perigo era especialmente severo, pois Nabucodonosor era o rei da maior nação do mundo. Ele tinha em suas mãos o poder da vida e o poder da morte. Não foi não? Lá na fornalha ardente. Quem não aceitou o que ele ordenou, não foi colocado na fornalha não? Claro que quem estava com Deus escapou por causa do poder de Deus. Mas se ali tinha alguém que foi jogado e não estava com Deus, não escapou. Só escapou quem estava com Deus, porque foi pelo poder de Deus. Não foi pelo poder de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, irmãos, este era a situação de Nabucodonosor. Pois uma vez que o seu reino foi estabelecido, Nabucodonosor dedicou sua atenção a grandes projetos. E ali ele estava, bem ali na cidade da Babilônia. Um enorme jardim era chamado de uma das 7 maravilhas do mundo. Ou seja, Nabucodonosor criou um belo jardim que foi considerado como as 7 maravilhas do mundo. Ele construiu um monte de terra de 400 pés de altura, fez terraços ao redor, cobriu com jardins suspensos e riachos em cascata. Sim, ele estava muito orgulhoso do que havia construído. Ele estava muito orgulhoso do império que governava. Olha aí. O centro do poder mundial estava no endereço de Nabucodonosor. Olha aí, irmãos. No entanto, irmão, Nabucodonosor esqueceu uma coisa. Esqueceu de reconhecer que Deus é quem determina e dá todas as coisas. Olha aqui. Ele disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí? Que eu construí, não Deus. Deus nem ajudou, ele construiu. Nem ajudar a construir, Deus ajudou. Ele que construiu. Para a honra da minha majestade, era tudo sobre ele. Veja aqui. Ele disse: eu. E não havia desculpa para sua arrogância, pois ele já havia aprendido algo sobre o Deus verdadeiro. Você se lembra do capítulo 3 da fornalha ardente, dos amigos de Daniel, que foram salvos do fogo?
E Nabucodonosor falou no capítulo 3, não há outro Deus que possa livrar como este. Ele viu isso e ainda foi orgulhoso. Ele viu isso e ainda se exaltou acima de Deus, que ali foi acima de Deus. Mas o orgulho pode ser tão ofuscante. Quando ele examinou o seu reino, viu um monumento à sua glória. Olha aqui. Ainda uma epidemia de cegueira neste mundo. As pessoas também ainda são muito orgulhosas neste mundo. Não precisa ser rei. Olha aí. Quer dizer, que não é somente os reis ou os governantes que são orgulhosos. Tá? E não precisa ser reis. Não precisa ser uma celebridade. Olha aí. O que é pior é que muitas dessas pessoas importantes, poderosas, orgulhosas, na maioria das vezes são pessoas ímpias, são pessoas que não conhecem Deus, são pessoas que não conhecem a salvação de Deus. Olha aí. Elas parecem conhecer o Senhor, então elas não parecem conhecer o Senhor, então estabelecem suas próprias regras, vivem para si mesmas, vivem como se Deus não existisse, vivem para o seu grande sucesso, vivem para a sua grande fama, vivem para a sua grande influência. Lembre-se que essa foi a reclamação de Asaf, não foi? Ele disse: viu a prosperidade dos ímpios. Este salmo poderia facilmente estar no lábio dos exilados quando olharam para Nabucodonosor. Parecia totalmente justo. Aqui ele aumenta em poder, em riqueza, em honra, em glória, em sucesso, em fama. E nós, como povo de Deus, como ficamos? Como isso pode ser? Não há injustiça no mundo, não há justiça no mundo? Deus não vê? Sempre, irmãos, somos bons em olhar para os outros. Então vamos lembrar que são todas as pessoas que se enchem de orgulho, sejam famosas e poderosas ou não. Este sempre foi o ponto crucial do pecado. Você se lembra? E quando achamos que sabemos mais do que Deus e não precisamos dele, a nossa vontade vem primeiro. E o orgulho é evidente. Olha aqui. Nós examinamos nossa vida, nosso reino e dizemos: são estas coisas que eu fiz para mim. Esta é a vida que eu trabalhei tanto. Talvez seja o seu negócio próspero, talvez a sua casa espaçosa, talvez os seus filhos lindos, talvez sua boa saúde, ou sua posição avançada no trabalho, ou seu bom salário. Não é esta a vida que eu construí? Não é este reino que eu construí? Nós nos exaltamos e descansamos no que fizemos e fazemos. No entanto, irmãos, não somos nada. Olha aí. Nabucodonosor reconheceu isso no final. O que temos que não nos foi dado? Quando nós nascemos, trouxemos alguma coisa? Quando nós morrermos, vamos levar alguma coisa? A não ser a salvação, se tivermos. Porque quem não tem, nem a salvação vai levar. Nem a salvação ele vai levar. Ele vai sem nada no caixão, ainda mais em estado de condenação eterna.
De cuja mão graciosa vem todas as coisas. Quem é o rei do mundo e o rei que governa tudo? E isso, irmão, deveria nos humilhar profundamente. O livro de Atos fala isso, nos diz que a glória é toda de Deus. Vamos ver, irmãos, Atos 17, são 2 versículos, por favor. Atos 17, é para não ficar, também só mostrar aqui na Bíblia. Atos 17, olha aí, só 2 versículos, 24 e 25, vamos lá, olha o que ele diz aqui. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa ele precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Está aqui, esse é o Deus que humilhou Nabucodonosor. E quem não é humilhado para a salvação, será humilhado na condenação. Veja bem, quem não é humilhado para a salvação, será humilhado na condenação. Ou não é? Ou a condenação é uma coisa gloriosa? A salvação é uma coisa gloriosa, sim, porque Jesus disse que eis que faço um novo céu e nova terra onde habita a justiça. É uma coisa gloriosa, mas a condenação não, é uma coisa catastrófica. Olha aí, irmãos. Quem é o rei do mundo e o rei daqueles que o conhecem? Isso deveria nos humilhar. Nabucodonosor reconheceu isso no final, mas através de uma dolorosa experiência. Olha aí, irmão, através de uma dolorosa experiência. Pensando no rei Nabucodonosor, no presidente dos Estados Unidos, nos outros dignatários deste mundo, em nós mesmos, também pensamos em outra pessoa. Presta atenção aqui essa ideia. Pensamos no nosso Salvador Jesus Cristo. No início do seu ministério, Cristo foi tentado, se lembra? Lucas. E para um desses testes, o diabo levou a uma montanha alta, a um ponto de observação, onde ele podia ver todos os reinos do mundo. Compare com Nabucodonosor no telhado do palácio. Nabucodonosor no telhado, olhando para a Babilônia. E agora veja Satanás oferecendo isso a Cristo. Ele diz: toda esta autoridade te darei, e a sua glória, se prostrado me adorares. Preste atenção. Não pense que não era atraente. Cristo sabia o que esperava, aquela longa estrada de sofrimento. Um dia terminaria em morte. Olha aqui. Mas aqui estava um atalho, olha aqui. O diabo disse: rapaz, eu faço aqui um atalho para ti. Eu te dou tudo, todos os reis deste mundo. Tu faz só me adorar. Eu te dou tudo para ti agora, sem precisar de morte, sem precisar de sacrifício, sem precisar de humilhação. Olha aí. Hein? Uma maneira de obter acesso imediato a todos os reinos do mundo. Mas Cristo não aceitou. A igreja também não pode querer o sucesso fácil. A igreja tem que ter paciência, que Deus está governando. A igreja não deve querer receber as migalhas deste mundo. Foi falado hoje aqui, as migalhas deste mundo.
que as coisas mais ricas do mundo, para Deus é migalha. Que Deus vai trazer um reino muito mais valioso do que tudo que tiver no mundo, inclusive materialmente. Tudo. Então, é migalhas o que os homens oferecem. Cristo não aceitou essa oferta de Satanás. Ele não aceitou para nos salvar do pecado. Olha aí. Ele se humilhará e se tornará nada. Quem? Cristo. E por que ele fez isso, irmão? Porque ele queria nos salvar. Olha aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus exalta os humildes, mas se opõe e humilha os orgulhosos. Cristo não quis se exaltar antes do tempo, não foi não? Filipenses fala isso. Ele se humilhou até a morte de cruz. E não usou como usurpação ser igual a Deus. Ele esperou no tempo de Deus. Nós vamos esperar o tempo de Deus? Hein? Agora, irmão, vamos ver a queda de Nabucodonosor. Vimos o orgulho de Nabucodonosor. Agora a queda, né? A queda de Nabucodonosor. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A queda de Nabucodonosor. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós caímos no pecado sem Cristo. E estamos no pecado sem Cristo. Se Daniel tinha alguma esperança que o rei mudaria, depois daquele som perturbador, sua esperança durou pouco. Olha aqui. Logo, com um ano depois, é dito: tudo isso veio sobre o rei Nabucodonosor, versículo 28. Olha aí, irmãos. Daniel 4, 28. Aquele sonho voltaria a assombrá-lo. Assim que ele estava atingindo o pico do sucesso mundano, assim que a árvore dele cresceu até os céus. Olha aí, irmão, orgulho. A árvore dele cresceu até o céu. Nós lembramos isso de quem? Lá da Torre de Babel, isso. Olha aí, a Torre de Babel. Olha aí. Assim que a árvore dele chegou até o céu, veio tudo isso sobre Nabucodonosor. Vamos ver o que veio. Caminhando em seu terraço real, ele ouviu uma voz: Rei Nabucodonosor, a ti é dito, o reino se afastou de ti. Olha aí. Observe que agora ele está na posição de receber julgamento, não de dar julgamento. Ele é culpado, e esta é a sentença. Por 7 tempos, este homem mais poderoso do mundo será reduzido a um animal. Sabe que temos aqui, a gente pode dizer que seja 7 anos. E assim foi que Nabucodonosor caiu em um estranho tipo de loucura. Ele foi expulso dos homens e comeu capim como os bois. Seu corpo foi molhado com o orvalho do céu, até que o seu cabelo cresceu como pena de águias e as suas unhas como garra de pássaros. Veja, irmãos, é uma humilhação total. Ele é tão despojado de todo o prestígio terreno. Ele realmente fica como nada. Ele é um animal irracional. Olha aí. Veja aí. Agora, né? Alguns chamam isso de uma doença chamada boantropia. Outros que não aceitam a palavra de Deus como uma palavra verdadeira, diz que isso daqui não existiu.
Está falando dos comentários, né? Com certeza são os teólogos liberais, que eles nunca aceitam a palavra de Deus, os teólogos liberais, nunca. Nem o que é mais fácil de aceitar, eles não aceitam. Imagine as coisas milagrosas, vamos dizer assim, da Bíblia. Você certamente esperaria que fosse um evento tão perturbador para o reino? Esse é o Zimbi dizendo como se esse episódio não aconteceu literalmente. Foi apenas uma fantasia, uma criação, uma imaginação da situação. É interessante pensar sobre o registro histórico ou o diagnóstico médico, mas não se esqueça do real significado deste evento. Olha aí, o que Deus está tentando ensinar através deste ato de humilhação? O rei pensava em si mesmo como mais do que um homem. Olha aí. E Deus agora o tornaria muito menor do que ele pensava. Ele se tornaria como um animal. Nabucodonosor deve se tornar como um animal, para aprender que ele é apenas um homem. Olha aqui. Olha a situação do rei. Mais do que isso, é impressionante. Esse impressionante governante humano tem que reconhecer que está completamente sujeito a um poder que está acima dele. Olha aqui, vamos ver. Toda a sua habilidade, todo o seu potencial, toda a sua força, toda a sua riqueza não é dele, mas é do Senhor. Está vendo? O Salmo 24 disse isso, não foi? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Aí. Não tem nada dos homens. Cristo está voltando. Cristo está voltando para reivindicar. Ele diz que vem com poder e grande glória. Ou não está na Bíblia isso? Então nós como igreja devemos esperar esse acontecimento, só isso. Esperar com fé e arrependimento. Você espera estando aqui no culto, todo domingo. Todo domingo. Você espera aqui. É aqui que você espera. Está vendo? Está aí. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nelas contém, o mundo e os que nele habitam. Esse é um memorando que deveria ir para todos os poderosos do mundo. Tá, você deve levar para os governantes que estão aí, essa palavra aqui, que está dizendo aqui. Que Deus governa. E que isso realmente só acontece o que Deus aceita. Pode dizer assim, neste mundo. Aceita dentro do seu propósito, que está dizendo. Seja até o pecado deles, seja não. Seja o que eles fazem de certo, seja o que eles fazem de errado. Mas não que Deus está amarrado por eles. Ninguém, olha aí, os poderosos do mundo, toda a elite influente, deve saber que existe um Senhor soberano. Aí, ninguém pode deter a sua mão e dizer, o que você faz? É a mesma mensagem que Salomão ensinou. O coração do rei está nas mãos do Senhor, como o ribeiro de água, ele o inclina para onde quer. Aí, nenhuma autoridade está fazendo o que ela quer. Ou é justiça, ou é juízo. Ou é misericórdia, ou é pecado. Mas tudo Deus controlando. Tudo Deus sabendo o que está acontecendo. A soberania de Deus está em plena exibição aqui, irmãos. Olha aí, a soberania de Deus está em plena exibição aqui. Ela é vista novamente em todas as visões de Daniel. Olha aqui, Daniel, todos os capítulos de Daniel mostram que Deus é soberano. Todos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Todos eles mostram que quem governa é Deus. O governo universal de Deus. Todos. Olha o que diz aqui. Que o Altíssimo governa o reino dos homens. Olha aqui. E ele o dá a quem quiser. Aqui. Isso foi verso 32. E o próprio Nabucodonosor vai aceitar isso depois. O próprio Nabucodonosor vai aceitar isso. Que o Altíssimo governa o reino dos homens. E o dá a quem ele quer. Isso é diferente hoje, irmãos? A pergunta. Isso é diferente hoje? Deus continua soberano ou mudou as coisas? O mundo é soberano ou Deus é soberano? Deus de alguma forma desistiu do seu governo? Pergunta. Não, irmãos. Em nosso tempo, Ele ainda é supremo, Ele ainda é soberano, Ele ainda manda, Ele ainda ordena, e nada acontece sem o seu consentimento. Nada. Veja bem, nada. Da coisa mais simples, até a mais grandiosa, até catastrófica, da bondade mais elevada, ou do pecado dos homens mais vis. Tudo Deus está controlando, tudo Deus sabe de tudo, tudo Deus está, governando. Vamos lá. Os líderes mundiais se reúnem, os homens mais ricos e os seus conselheiros mais sábios se encontram e planejam, mas seus esforços ainda não são em vão? Está perguntando. Mas seus esforços ainda não são em vão? Se for a vontade do Senhor, olha aqui, irmãos, se for a vontade do Senhor, os mercados cairão e as guerras eclodirão. Pega atenção aqui, olha aqui, se for a vontade do Senhor, os mercados cairão. Os mercados. As guerras eclodirão. A fome aumentará. O desastre repentino acontecerá. O mal entendido entre as nações e os governantes acontecerá. E o progresso é atrasado por anos. Mesmo com toda a tecnologia e sucesso dos homens. Todo pedaço de prestígio pode ser arrancado em um escândalo, uma palavra maldita. Aí. Por isso o Salmo 103:19 diz, olha o que diz o Salmo 103:19 em relação a isso tudo. No céu estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Aqui. Quem manda são os homens? Quem manda são os governantes? Quem manda é Nabucodonosor? Não. No céu estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Sobre tudo. Até uma folha, aquela árvore ali da frente vai cair agora, se Deus disser, cai. Nenhuma folha cai sem o consentimento de Deus. Então, irmãos, não celebramos, presta atenção aqui. Olha aqui, olha o que está sendo dito aqui. Então, irmão, não celebramos quando uma recessão acontece. Uma recessão na economia. Então, irmãos, não celebramos quando um escândalo acontece. Então, irmãos, não celebramos quando o governo vai mal. Então, irmão, não nos alegramos
com os desastres naturais e as guerras. Mas celebramos que Deus é soberano. Aqui, esse é o papel da igreja. Aqui é o papel da igreja. Não celebramos, não celebramos, não celebramos. Mas celebramos a soberania de Deus, que está controlando tudo. E que está voltando para prestar contas. O pecador prestar conta com ele. Nós o louvamos por ter domínio sobre todas as coisas, pequenas e grandes. Devemos lembrar que não importa o quão alta a humanidade esteja. Preste atenção, eles estão sempre abaixo do Senhor. Está aí. Eles estão sempre abaixo dos céus. Eles estão sempre abaixo de Deus. E os governos destes homens estão totalmente no controle de Deus. Aí, todos eles. Deus é que manda no mundo e no governo dos homens. Olha aí, irmãos. Deus é que manda no mundo e no governo dos homens. Seja quem seja que esteja aí. E há mais acontecendo aqui do que Deus simplesmente humilhando os orgulhosos. Ele pode fazer isso para proteger a sua glória. Mas muitas vezes ele tem um propósito nisso para com o seu povo. Olha aí. Olha aí. Exatamente por isso que Deus quer que essa história de Nabucodonosor seja pregado na igreja. Olha aí. Olha aqui o que está dizendo. Deus quer que essa história de Nabucodonosor seja pregada na igreja. Aqui, ó. Lembre-se, para os exilados no dia de Daniel, parecia que Nabucodonosor podia fazer tudo. Ele podia fazer tudo o que quisesse, eles estavam desamparados diante dele. Mas Deus cerca o seu povo, ele os protege, ele os preserva. Nada acontece se Deus não quiser. Aí, a igreja não é destruída por causa dos homens, a não ser que Deus queira. Não é, em época nenhuma. Ela não é destruída por causa dos homens. Os cristãos hoje são perseguidos em muitos lugares. Eles são marginalizados em muitos outros lugares. No entanto, Deus está no seu trono. Trono que erigiu para governar. Os cristãos podem se sentir impotentes, como se tudo estivesse fora das suas mãos, como se as próprias paredes estivessem caindo. No entanto, Deus está no seu trono, Ele é todo poderoso. Podemos sentir que este mundo é totalmente injusto, porque os homens maus prosperam. E isso pode nos perturbar, até que entendamos a vontade de Deus. Pois verdadeiramente Ele é o Senhor de tudo, para o bem do seu povo em Cristo. A igreja não depende dos homens, mas de Deus. Pois pense novamente no Filho de Deus. Vamos lá. Vai falar essa segunda parte, mostrando agora Cristo. Pois pense novamente no Filho de Deus, que era tão glorioso, sentado nos céus. Ele não assumiu autoridade antes do tempo, mas aceitou o lugar da humildade, mas aceitou o sofrimento. Ao contrário de Nabucodonosor, ele escolheu ser degradado, ele escolheu ser humilhado, não buscando a sua própria glória, mas buscando a salvação do seu povo. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por todos.
por muitos, né? Diz Paulo, Cristo esvaziou-se a si mesmo, padecendo até a morte, morte de cruz. Mas Deus o fez assentar nos lugares celestiais, ao lado do Todo-Poderoso, acima dos céus. Aqui. Esperemos por Deus e em Deus. Tenhamos paciência que Deus está governando universalmente o mundo. Olha aí. Ele fez isso, ou seja, foi até a morte de Cristo, para que pudesse ser o nosso Senhor e Salvador, e nos governar para sempre, e construir novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Olha aí, irmão. Nabucodonosor foi por causa do seu pecado de orgulho, incessante, humilhado e castigado. Veja aí. Mas o nosso Senhor foi humilhado por causa do nosso pecado. Veja a diferença. Nabucodonosor foi humilhado e castigado por causa do seu pecado. Cristo foi castigado e humilhado por causa do nosso pecado. Isso está, irmão, em Isaías 53. Vocês vão ler Isaías 53 em casa, refletir Isaías 53. Na semana, Isaías 53. Agora, irmão, vamos ver a restauração de Nabucodonosor. Nosso texto será mais fácil de explicar se terminasse no versículo 33. Com Nabucodonosor sendo totalmente humilhado. Este é um bom lugar para ele, dizemos. Rastejando na terra e comendo insetos. Mas então esse governante pagão cai em si mesmo, faz uma confissão de fé e é restaurado a um lugar de honra. Presta atenção a esse final aqui que é interessantíssimo. A restauração de Nabucodonosor. Onde é que está isso, irmãos? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha aí. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Também um dia nós fomos restaurados, nós estávamos mortos em delírios e pecados. Ouvimos seu próprio relato, vamos ver o que Nabucodonosor diz agora. No primeiro momento ele falou com orgulho, né? Agora vamos ver o que ele diz, vamos lá. No fim do tempo, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos e meu entendimento voltou a mim. Veja agora com atenção essa palavra, levantei os olhos ao céu. Fique atenção, levantei os olhos ao céu. Pois essas poucas palavras dizem muito sobre o arrependimento. Para onde normalmente olhamos, diz muito sobre o estado do nosso coração. Olha aqui, irmãos. Para onde nós olhamos, você está ouvindo aqui? Diz muito sobre o nosso coração. Você está olhando mais para Deus ou mais para os homens? Você está olhando mais para o poder de Deus ou para o poder dos homens? Está aqui. Ele está dizendo aqui, na pregação, pastor, que para onde nós olhamos, mostra como nós estamos espiritualmente. Como é que nós estamos? Para onde normalmente olhamos, diz muito sobre o estado do nosso coração. Nabucodonosor não estava mais olhando para o seu reino, olha aí. Nabucodonosor não estava mais olhando para ele mesmo. Nabucodonosor não estava mais olhando para o mundo. Olha aí. Ele não olhava mais para a terra. Ele não também olhava mais como se ele ainda fosse um animal. Preste atenção. Que o homem sem salvação é como um animal. O homem sem a fé e o arrependimento e a santificação do Espírito Santo é como um animal.
O homem, seu lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, é como um animal. Ele não estava mais olhando para si como um animal, mas agora ele olha para os céus. Olha aí, levanta os olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? Irmãos, isto é a salvação pela fé. Levanta os olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O que é que diz lá a Bíblia? O meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Isto é a salvação, irmãos. Olhar para o céu, que Deus está no céu. Olhar para o alto. Ele não olhava mais para o mundo. Ele vê seu devido lugar e vê que ele é apenas um homem. Um homem que precisa ser o que, irmãos? Modificado. Olha aí. Olha aí. Tá, olhar para cima, olhar para os céus é um pequeno começo, olha aí. Vamos até dizer assim, é o início da salvação. Saia uma noite a ser manitente. Você reconhece sua total humildade sobre Deus, o Criador? De pé ali sobre as estrelas, você está ao menos um pouco ciente da majestade de Deus e da sua própria pequenez? Olha aí. A nova atitude de Nabucodonosor aparece em suas palavras. Olha qual é a palavra de Nabucodonosor. Eu abençoei o Altíssimo e louvei e honrei aquele que vive para sempre, porque o seu domínio é domínio eterno e o seu reino é um reino de geração em geração. E o seu reino jamais será destruído. Todos os reinos da terra, todos os moradores da terra são reputados como nada. E até ao homem mais humilde, ele o estabelece sobre eles. Aqui, irmãos. Aqui agora veja o Nabucodonosor, antes da humilhação, e o Nabucodonosor após a humilhação. Está aí. Da mesma forma que ele experimentou, às vezes é preciso uma profunda humilhação para percebermos o como somos fracos. Pode ser preciso uma doença, uma crise, uma perda de um emprego, uma decepção enorme, algo que nos leva ao fim de nós mesmos. E então finalmente confessamos, sempre pensamos teimosamente que somos algo, que somos capazes de grandes coisas, até que vejamos a verdade. Somente o Senhor é Deus, nós não somos nada e ainda assim Ele pensa em nós. E aí? Não é não? Nós não somos nada e Deus ainda não pensa em nós não? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que devemos fazer com essa confissão de Nabucodonosor? Isso significa que Nabucodonosor de repente se tornou um verdadeiro crente? Os pagãos geralmente têm problemas em confessar sua fé em outros deuses. Se você já adora uma dúvida de deuses, o que é mais um Deus? Na boca de Nabucodonosor, essas palavras realmente parecem ser a verdade. Olha aí. E o fim, irmão, dessa narrativa, né? Nabucodonosor é restaurado. Ele diz: a glória do meu reino, a minha honra e o meu esplendor retornaram a mim. Ele é restaurado. Alguns afirmam que Nabucodonosor se converteu. Olha aí. Mas independente disso, dos que acreditam que ele se converteu ou não, o Senhor tem um propósito para esse rei da Babilônia. Olha aí. Deus está
estava protegendo o seu povo através do poder de Nabucodonosor. Quando eles voltam, é através do decreto de Ciro, outro rei pagão. Olha aqui. E é exatamente como Nabucodonosor confessou. Qual foi? O Altíssimo governa sobre o reino dos homens. Aí. O que Deus está mostrando aqui é que Deus governa sobre o reino dos homens. Nós não temos o que temer. Nós não temos o que temer. Deus governa sobre o reino dos homens. Assim permanece hoje. Aí. Deus é soberano sobre todos. Ele governa através do seu poder e do seu Filho, nosso Salvador. Aí. Está falando do governo universal. Claro que Cristo voltará na segunda vinda, e fará a regeneração de todas as coisas. Está lá em Mateus, na pregação escatológica de Mateus 24. Claro que na segunda vinda ele fará isso. Mas Deus está governando. Aí. Pois Deus o exaltou sobremaneira, que em Cristo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Tá, e na sua volta, todo joelho se dobrará. É verdade que até o fim dos tempos, olha aí, haverá aqueles que serão orgulhosos. Está vendo? Ó? Até o fim dos tempos haverá os orgulhosos. Aí. No entanto, um dia todos verão que Nabucodonosor viu e confessarão a glória do Senhor. Isso nos dá um conforto em meio a uma era perversa. Nosso Senhor é Rei dos Reis e Ele é o Senhor dos Senhores. Somos avisados, somos consolados e também avisados, pois sabemos que Ele é poderoso para abater aqueles que andam na soberba. Olha aí, você está com medo de quê? Ele diz que Deus é poderoso para abater aqueles que andam na soberba. Hoje, agora, neste instante. Sejam eles governantes ou governados. Aí. Deus é poderoso para fazer do mesmo jeito que aconteceu lá em Nabucodonosor. Então, irmão, fuja do pecado do orgulho. Não olhe para a sua vida como sua. Não olhe suas posses como sua. Não olhe o seu lugar como seu próprio império. Mas deixe o Senhor governar a sua vida. Faça disso uma confissão. Cristo é meu Rei. Eu me curvo diante da sua glória celestial. Eu confio no seu cuidado fiel. E eu me submeto à sua palavra perfeita. Eu dependo do seu amor inabalável. Olha aí. Pois ele mesmo disse, preste atenção, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos, irmãos, cantar o